É o seguinte, nós, eu já deixei habilitada todas as provas do módulo, tá? Então, do 7 ao 11 estão habilitados. Até o dia massa. 20 de janeiro. Acho que está habilitado até dia 20. Então, o que acontece? De fato, eu não tinha planejado essa parte do recesso. De recesso, tá? Até porque eu tive a informação de que nós não teríamos férias coletivas. Então, a gente não vai ter férias coletiva. A gente ia levar direto. Exato, mas precisamos de um tempo para ficar com nossas famílias e esquecer das coisas, entendeu? Claro, claro. Então, assim, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa live de hoje. As 2 próximas semanas não terá live, tá certo? Eu vou fazer o 7 e o 8 hoje. Tá? Natal de Réveillon, né? Mesmo. Cara, a gente vai falar um pouquinho ao passando aí do que é para fazer. Muita gente já fez a avaliação. Eu fiz um pouco de pesquisa de campo, né, Paulo? Para mim, assim, ó, eu consigo, tipo, matar uma aula em um dia e fazer a prova. Eu consigo, porra, tô na área, né, velho? Então tô relembrando alguma coisa e faço. Aí eu fiz uma pesquisa de campo com a galera. Como é que vocês estão estudando? Cara, Wagner, para eu fazer a prova eu tenho que fazer em 3 dias. Eu tenho que estudar em 3 dias para poder fazer uma prova. Aí eu digo, porra, então cada um tem o seu tempo, né? E aí a gente não consegue correr tanto assim com essa parte aí. E outra eu coisa, não consegui fazer a prova, Paulo, porque eu estava num curso, inclusive, cara, no sábado todo, o curso aí da MS 900, não consegui fazer a prova, velho, do capítulo 7. Não, você vai abrir tudo. Não se preocupe. A prova do capítulo 7 está habilitada novamente, já deixei habilitada novamente. Até as 7, 8, 9, 10 e 11, as 5 provas estão habilitadas até o dia 20 de janeiro, se eu não me engano. Deixei tudo habilitado logo, porque quem quiser adiantar é melhor. Quem quiser adiantar, leu, faz a prova. Tranquilo, entendeu? Beleza. Faz a prova. Eu acho que assim ajuda bastante, tá? Até porque essa estratégia da live é bacana, mas tem uns momentos que eu não tenho tempo. Semana passada mesmo não tive tempo. Semana passada não tive como fazer. Tem que ser entendido, a galera entende. Hoje eu quase não faço. Mas enfim, a gente vai fazer aqui. E aí a gente vai adiantar as provas aí que puder fazer, não vai adiantando. Mas não se preocupe, esse período. Você tá aí desde 7 horas, eu entrei um pouco atrasado, você viu? E se a galera vai entrando atrasado e não tá conseguindo, você pode manter até as 20 horas, porque você também tem sua família, tá? Não precisa ficar estendendo. Eu vou passar as coisas que vou explicando, o que puder explicar aqui numa boa. E aí, quem tiver dúvida, vai mandando no zap da gente, a gente vai resolvendo. Tá exato. Só para dar um overview mesmo do que é o capítulo, como você faz, legal, tira umas dúvidas boas. As provas podem ir fazendo, tá? Não vamos ter live nas próximas 2 semanas, até porque é final de ano mesmo, então a gente não vai ter. Tá? Então a gente vai fazer nossas lives só a partir depois da semana do dia 4 de janeiro. A gente faz a primeira live 4, 5, 6, dia 7 de janeiro. Dia 7 de janeiro, beleza. Tá certo? Já tá todo mundo de boa nesse período aí, bem tranquilo. Exatamente isso. E aí a gente começa boa, combinado. Tranquilo? E aí, e se a gente sentir que a turma conseguiu recuperar o tempo perdido, né, até o final, a gente mantém o prazo no final, senão se estende como você sugeriu aí para fevereiro. Não, a gente vai estica um pouquinho, não é problema isso não. Isso não é problema não. Certo. Beleza? Beleza. Então, vou tentar aqui, vou adiantar algumas coisas aqui, tá? Vou passando algumas coisas aqui, tô compartilhando já a tela, pra gente começar a falar um pouco. Já, né? Já comecei a gravar até para eles terem essas informações que a gente conversou aqui. Tá certo? Tá, perfeito. Tá bom. Beleza, gente. Vou aqui, já compartilhei a tela, já apareceu para vocês aí? Já. Beleza. Então aqui é só daquele review, né, que a gente estava falando. Nós falamos bastante na última live que tivemos sobre índio booleano, né? Lembrar que o índio booleano nos ajuda bastante, gente. Ó, chegou mais um aqui. Índio booleano nos ajuda bastante para descobrir, lembre-se disso, o índio booleano, ele é usado para descobrir endereço. Vixe, que foi isso aqui? Peraí, gente. Para a gente descobrir endereço de rede, tá? Lembre-se disso. Índio booleano é usado para descobrir endereço de rede. Então, assim, para a gente lembrar, o índio booleano, ele faz um teste lógico, beleza? Esse teste lógico, ele é baseado em fazer a comparação entre caracteres. Lembrar que o índio booleano, ele só vai localizar endereço de rede,
Ah, Paulo, isso serve para mais o quê? Como ele é responsável por nós localizarmos o endereço de rede, ele nos ajuda a encontrar endereço de rede, endereço de host e de broadcast, tá? Lembrando que no end booleano, a gente faz o end, geralmente, com todos os binários da rede e com a máscara de subrede. Quando a gente faz esse end booleano, todos os binários que estiverem ligados uns na parte de cima com a parte de baixo, a saída será igual a 1. Então lembre, end vai dar sempre verdade. Quando ele for 1 para 1, vai sair 1, certo? O contrário será sempre 0. Então, o end booleano, o resultado será verdade sempre que tiver 1 fazendo o teste com 1. Se for 0 com 1 é 0, se for 0 com 0 é 0, se for 1 com 0 é 0. Lembre sempre disso. E o resultado dele é o quê? Encontrar endereço de rede. Você, encontrando endereço de rede, basta você transformar os binários reservados para host, todos eles, botar eles em número 1 e transformar em decimal, que você vai descobrir qual é o endereço de broadcast. Sempre assim. Não há muita dúvida, não há o que se preocupar com isso. Certo? Então, aí nós temos os comprimentos, né, para a gente entender como é que esses prefixos são feitos. Lembrar que prefixo é o que nós chamamos máscara de subrede. Certo? Então, prefixo facilita nisso. Então, lembrar que nós temos prefixos de /8 até /30 que são utilizáveis. Tá? /30, ele é o prefixo com menor quantidade de hosts. Tá? O /30 me dá a possibilidade de 2 endereços de host. O /30 ele tem 4 endereços, né? O endereço de rede, 2 endereços de host e um endereço de broadcast. Então, sempre que você tiver /30, ele só dá 2 endereços de host. Um comunicar com o outro. Só vai ter rede se tiver dois equipamentos, né? Então, nesse caso aí, é muito utilizado em ponta a ponta, né? Ponta a ponta, nesse caso, quando a gente fala de roteador, coisas desse tipo. Ok, pessoal? Vamos lá. Então, aqui você vê os comprimentos. Isso aqui é tratando-se de subrede mesmo, né? Então, aqui você tem aqui /8, /16, 24, 25, 26. Veja que aqui nós saímos de /8 para 16, né? O que é isso aqui? Na verdade, isso aqui são os prefixos padrão, tá, gente? Mas existem métodos de criar prefixos que se adequem ao que vocês utilizam. Por exemplo, pode ser que em uma rede qualquer, vocês precisem utilizar um prefixo que precise de um /20. Pô, Paulo, e como é esse /20? Você vai ter aqui 16 e vai ligar mais 4 binários aqui. Então, vai tomar dos binários reservados para host, 4 binários para transformar em rede. E qual é o motivo disso? Geralmente o motivo disso é dentro de uma empresa que precisa de algumas outras subredes ou até precise de uma quantidade muito grande de hosts, tá? Então, por isso que ele está mostrando aqui só os comprimentos de endereçamento voltado a /8 e /16 e /24, que são os padrões, e depois ele vem com subredes mesmo mostrando a quantidade de hosts. Nesse caso, quando a gente tem, nesse caso aqui, /24, todos nós sabemos que /24 nós temos 256 possibilidades, né? Então, essas 256 possibilidades, nós abatemos sempre 2 endereços. Dessas 256, esses 2 são reservados, um para identificar a rede, um para identificar o broadcast, e os outros 254 são reservados para os computadores. Então, lembre-se disso. Então, /25, eu vou ter o quê? Vou ter 128 possibilidades, tá certo? 256, 128, 64 /26, 32 /27, 16 /28, 8 /29 e 2 /30, tá certo? Então, cada máscara dessa aqui me dá uma possibilidade de eu ter uma quantidade de hosts por rede. /24, uma grande rede com 254 hosts. /25, 2 redes com 128 hosts. /26, são 4 redes com 62 hosts. /27, são 8 redes com 32 hosts, e assim vai, tá certo, gente? Então, cada rede dessa aqui vai ter uma quantidade de hosts pré-estabelecida, porque os binários são imutáveis, tá certo? Então, entendendo o posicionamento binário é importante para quem trabalha com subrede. Perguntas aí? Isso. Bom, aqui nós temos outra informação, né? Voltando àquilo que a gente estava falando. Lembrar que todos os endereços de rede, né? Mostrando aqui como é que é endereço de rede, host e broadcast.
Endereço de rede é a parte de host toda preenchida em 0. Lembrem-se disso, pelo amor de Deus, que muita gente confunde quando a gente fala que endereço de rede é representado por 0 e a pessoa bota na cabeça que o 0 é em decimal. Não, nós estamos falando em 0 em binário, ok? Porque pode existir um endereço de host que o endereço IP seja 0. Compreenderam? 192.168.10.0. Com que barra? Pode ser que ele esteja com uma barra qualquer aí, uma máscara 23, por exemplo, e esse 0 será o endereço de host, tá? Barra 23, esse 0 é o endereço de host. E aí você fica, nossa senhora, é mesmo? É, sim. Então a gente tem que entender, quando a gente fala que os binários reservados para host são iguais a 0, tá certo? Então, quando esses binários reservados para host tiverem uns e zeros misturados, endereço de host. Se ele pode ser dessa forma, misturado com uns e zeros no meio, pode ser dessa forma, com uns aqui e um zero no final. Agora, se os binários reservados para host forem todos número 1, é endereço de broadcast. Ok, gente? Voltando, reafirmando o que eu já falei desde o início, para quem não pegou a tempo, todas as provas estão habilitadas. Todas as provas do módulo 7 ao 11 estão habilitadas. Eu acho que o Adailton me pediu para habilitar 3 e a 4, se eu não me engano, eu habilitei também, tá? E quem tiver com prova atrasada, me peça que eu vou deixar habilitado esse período inteiro para quem quiser adiantar essas coisas daqui adiantem, tá? Próximas 2 semanas não teremos live. Vamos descansar, curtir o final do ano com a família, em casa, se protegendo desse diabo, dessa Covid, tá certo? Vamos lá. Lembrem-se, gente, sempre que dentro do currículo do NetAcad, vocês têm diversos vídeos que vocês podem acompanhar. Não deixem de ler o módulo, não deixem de assistir os vídeos. Os vídeos têm sempre uma coisinha bacana que você vai ver e você não estava percebendo antes. Então isso ajuda muito, tá certo? Aí ele fala um pouquinho das atividades. As atividades que eu mandei para vocês, vocês viram, gostaram? Me dê um retorno aí. Alguém chegou a ver? Alguém chegou a fazer alguma? Eu mandei um bocado, eu dei um link de um drive aí para vocês poderem utilizar. Vocês viram? Ô, Paulo, boa noite. Elivelto aqui. Oi, boa meu noite, filho. Pessoal. Eu consegui fazer algumas, achei interessante. Só deu um bug assim na cabeça lá, porque tem uns números lá em escadinha lá, mas depois eu consegui. Isso aí, para quem em sala de aula, eu pego uma planilha de Excel, passo escadinha para a pessoa entender, tá? Mas a forma de você entender o posicionamento binário é mais fácil. O mais fácil é aquele posicionamento que a gente estava fazendo, tá bom? Então, assim, tem umas atividades lá, eu queria que realmente vocês, quem estiver realmente interessado em ver, podem fazer lá que vocês vão gostar. Beleza? Bom, gente, outra coisa que a gente fala nesse módulo 7, eu sei que teve gente que já fez a prova, mas é bom lembrar, do tipo de comunicação do IPv4, né? Nós temos comunicação de 1 para 1, comunicação de 1 para todos, nesse caso é o broadcast, e comunicação para um grupo seleto. Lembrar, gente, que grupo seleto em comunicação multicast é aquela comunicação quando você instala um aplicativo, por exemplo, eu costumava falar muito com os alunos em sala de aula, que eles gostavam de usar, jogar, por exemplo, Counter-Strike, né, o CS. E eu dizia a eles, você sabe quando vocês instalam um servidor de CS e vocês instalam nas máquinas esses aplicativos, dependendo do tamanho da rede, independente do tamanho da rede, quando vocês ligam o servidor, criam a área e todo mundo se conecta, vocês estão comunicando por multicast. E aí eles não viam, né? Eu abria um CMD, mostrava a eles, né? O netstat-s, para eles verem as portas e quais portas estavam sendo utilizadas e quais IPs estavam sendo utilizados, né? E o endereço multicast estava lá, o 224, né? O 224 ele é utilizado para isso, para uma aplicação específica dentro de uma rede que trabalha com um grupo seleto de computadores, né? Então, a gente, quando trabalha com algum aplicativo, hoje a rede, antigamente, a rede definiu o software, né? Na verdade, hoje a rede suporta o software. É o contrário. Hoje a rede suporta o software. Então, todo software que trabalha em rede hoje é suportado pela rede. Então, todo cara que trabalha com back-end, né, o front-end, ele tem que entender um pouco de rede. Por quê? Porque ele vai entender que tem uma porta que vai trabalhar com endereço IP, que vai poder utilizar um endereço privado ou endereço de multicast através de um servidor. Ele tem que entender essas coisinhas. Se não entender, ele fica um cara incompleto por causa dessas coisas assim. Aí vai depender sempre do pessoal de infra para poder manejar essa parte da aplicação, né?
Então, como eu sei que hoje a ideia, o cara ser DevOps, né, o cara trabalhar com desenvolvimento e operações, né, então o cara tem que ficar muito esperto com isso. É isso aí, Lídio, a ideia é essa aí. É o cara trabalhar com DevOps, né, trabalhar com desenvolvimento e infraestrutura, tá bom? Então vamos ficar ligado nisso aí. É bom que a gente tenha essa ideia para poder dar esse suporte legal à galera. Vamos lá. Transmissão unicast, como a gente já sabe, né, é muito comum é quando você, por exemplo, acessa um servidor de arquivos, né? Quando você está acessando esse servidor de arquivos, todas as comunicações que você estiver fazendo do seu computador para o servidor é um unicast. Ah, Paulo, mas tem diversos outros computadores acessando ele também. Mas entenda, todos esses outros computadores que estão acessando ele também estão fazendo isso através de comunicação unicast. Porque é de um para um, é de um elemento, um nó de rede para o servidor, tá certo? Então não confundam isso, que às vezes fica confuso, né? O cara, não, foram 10 computadores acessando o servidor para pegar um arquivo. Beleza, mas essa comunicação é única para cada um deles. Então isso é um unicast. E qual é a diferença desse unicast dessa forma que você explicou para um broadcast? Por exemplo, os computadores, nesse período de pandemia, muitos laboratórios ficaram desligados. Olha a explicação. Beleza. Você teve que voltar lá na unidade onde você está trabalhando e ligar todos os computadores naquele momento. Quando você ligou esses computadores, o seu servidor de DHCP começou a usar um DHCP Request, né? DHCP Resolve, né? Na verdade, ele tem que mandar os computadores mandam a solicitação através do ARP para poder pegar um DHCP. Então, o servidor manda em broadcast quem quer endereço, né? Começa a mandar naquele endereço 255 total para todas as máquinas que estão ligadas. E cada uma vai associando o seu endereço ARP, o endereço IP, e cada uma pega. Isso é um broadcast, tá? O servidor, ele vai mandar para todos os endereços indiscriminadamente, tá certo? Ele vai mandar para todos os endereços. Porque ele vai mandar com o endereço 255 no final, né? Que é esse endereço tratando-se de um /24, tá? Tratando-se disso que ele vai mandar para todo mundo e todo mundo vai ter que responder e aí vai trabalhar com o DHCP de volta. Isso é um broadcast. Mas quando você está usando um computador que está copiando o arquivo e um outro usuário está copiando o arquivo, um outro usuário está copiando o arquivo, essa comunicação entre o computador e o servidor é uma comunicação de unicast. Não é uma comunicação nem de broadcast nem de multicast. Multicast é quando você está usando um serviço específico que todos eles vão usar ao mesmo tempo, que no caso, como eu dei como exemplo, o CS, tá certo, gente? Vamos lá. Transmissão de broadcast, já sabe que o final eu falei endereço IP 255, tudo mais, ele manda ali, ó. Endereço IP de destino só tem número 1 na parte de host. Vamos lembrar disso, tá certo? Para não confundir que esse endereço de host é 255. A gente sempre lembrar que na parte de rede, o endereço IP versão 4, né, que ele vai ser enviado, o endereço reservado para host, ele tem que estar com todos os binários reservados para host 1. Se todos os binários estiverem 0, é rede. Se os binários reservados para host forem 1s e 0s, é endereço de host. Tá? Eu sei que no início muita gente acha confuso, mas depois vocês se apropriam e vão ficar tranquilos. Repetindo para os que chegaram agora. Teremos live hoje. Está com zoom? Não estou com zoom, não. Você está olhando isso no celular, Não botei zoom em nada, não. Deve ser... Poxa, e como é que tá com zoom? Todo mundo tá vendo com zoom isso aí? Pra mim tá beleza. Aqui tá normal, velho. Eu tô acho pelo que celular aqui, tá normal. Pelo celular meu também tá normal aqui, cara. Vendo muito bem aqui. Você também, pra mim tá normal. Se quiser sair e voltar, né, pode ser um problema de sei lá, cara, não sei o que pode ser, não. Tem que chamar um técnico para resolver isso. Desculpa a piada. Quer abrir um chamado aí? Abriu o chamado, né, Wagner? Não esqueça de abrir o chamado. Tá? Agora, deixa eu só lembrar. Teremos essa live hoje e só teremos live agora em 2021, tá certo? Lá no dia 7. Depois dessas 2 semanas, vamos dar um pause aí, tá? Mas as provas, todas as provas estão habilitadas. Eu vou fazer melhor ainda. Eu vou aproveitar, vou habilitar da prova 1 à prova 6 também, deixar tudo habilitado, porque quem não fez, ou quem quiser fazer de novo, faça de novo, não tem problema nenhum. Ok? Vamos lá. Multicast, como eu falei,
né? Aqui nós temos um endereço de grupo seleto, né? Como eu expliquei, você pode ter um grupo de computadores que utilizam uma aplicação específica e essa aplicação específica vai utilizar, geralmente irá utilizar, o endereço na faixa de 224 a 239, tá certo? Então, esses endereços aí são reservados para multicast, tá certo? Entendam, como aqui explica e fica bem claro, você vai ter seu endereço IP de sua rede, tá? Vai estar lá, 172, como está aqui, 172, 172, todos têm 172, tá vendo? Mas quando forem acessar a aplicação específica que todos os computadores precisam acessar de uma aplicação, por exemplo, ele vai utilizar um endereço 224 para isso. Ele vai ter um endereço de um multicast para usar a aplicação e terá o seu endereço IP padrão da rede, que é 172. Nesse caso, como está mostrando aqui. Tá certo? Então, ele terá realmente esses dois endereços. É mais ou menos quando nós temos o endereço do nosso computador e tem o endereço, né, que a gente chama de localhost, né, que é o endereço 127. Todos os computadores têm endereço 127. Do 000 ao 127, 255, 255, 255. Todos os endereços vão responder. Só que o 224 é específico, né, de 224 a 239, é específico para multicast, tá certo? Então isso aí é uma coisa muito, muito própria do endereço IP versão 4. Bom, aí tem as atividades que vocês podem fazer, dessas atividades estão disponíveis para vocês, podem fazer de multicast. Eu sei que muitas vezes a gente não tem tempo, né? Mas o ideal é que faça. Outra coisa interessante que muita gente que trabalha com rede não sabe, e isso aqui, não digo em faculdade, que em faculdade eles mostram, dependendo do professor, uns mostram, outros não, mas tratando-se de certificação, pode ter certeza que terá pelo menos umas 4 questões em cima disso. O que é endereço IP versão 4 público e privado e quais são suas faixas. Quando ele fala quais são suas faixas, eles querem saber as faixas definidas realmente pela RFC 1918, tá? Que é o que define o CIDR, né? Nós temos o CIDR e tem esse RFC 1918 que fala, de fato, das classes desses endereços IPs. Né? Nós temos um endereço IP que é chamado de classless, né? E classe full. E nesse caso aqui a gente vai saber dos blocos de endereço IP privados e públicos. Vamos ter entendimento no seguinte. Endereços IPs, quando foram criados, eles vão de 0, tá, até 255. Beleza? 000 a 001 a 255, 255, 255. Fechou. Ok? Só que dentro desses endereços existem faixas. Tá? Existe uma faixa que é para teste, existe uma faixa reservada, tá? Existe uma faixa que é utilizada para endereçamento público, quando a gente fala internet, né? E tem a parte reservada para endereçamento privado. O privado que é o que nós usamos, ok? Então, o que é que rola aí? Beleza. Quais são os blocos de endereçamento IP? Nós temos classificados para utilizar de uma forma geral as classes A, B e C. Temos uma D e uma E também, tá? Só que essa D e essa E não são utilizados dessa forma. Da D a gente pode destacar o multicast e da E alguns endereços que são utilizados para testes, tá? Então nós temos aqui bloco de endereço IP privado. Deixa eu ver se tem alguma apresentação aqui que mostre melhor, tá? Tem algumas aqui, mas eu vou falando de cá mesmo, tá? Ó. Classe A. A classe A ela é definida de 0 a 128, tá? 0 a 128, classe A. De 129 a 191 é classe B, tá? E de 192 a 224 224 é classe C, tá certo? Então nós temos esses endereços IPs. Só que tem um detalhe. Dentro de cada classe dessa, nós temos uma porção que é reservada para endereçamento IP privado, ou seja, que eu posso usar em qualquer rede local. A rede local de minha casa pode ter endereço 10 e a rede do lado de minha casa pode ter endereço 10. Cada um está dentro do seu quadrado, um não atrapalha o outro. Um pode ser 10 de um lado e um 7216 do outro, até um 7232, tá? Que é utilizado também. Ou um 92168, 0, até um 92168, 254. Posso utilizar também. Por quê?
Essas faixas foram reservadas para endereço IP privado. Tanto é que todos os dispositivos de comunicação com a internet, nesse caso, tratando-se de um modem, ou de um wireless router, ou de um roteador qualquer, o NAT só vai funcionar se for de endereço privado para público, tá? Ou seja, ele só vai conectar sua rede local com a rede pública, ou seja, local com a WAN, se o endereço do lado de cá estiver dentro dessa faixa, tá? Se for endereço 10, se for endereço 7216 ou 7231, e se for de 192.168 até 192.168.255, tá? Se for fora disso aí, ele não conecta. O NAT não funciona. É uma regra, uma porta lógica criada para isso. Beleza? Eu não sei se eu estou sendo redundante. Oi? Você falou aí de NAT aí, cara. Sim. Hoje, eu acredito, hoje já tem uma faixa de IP que já é separada para o NAT, né? Ou CGNAT, que é o que os provedores trabalham, que é a faixa 100.64.0.0. Eu não me lembro qual que é a RFC que fala sobre isso. Mas Perfeito. essa já é uma faixa que é separada para o CGNAT. Beleza. Mas essa faixa, o CGNAT, é uma faixa utilizada por operadoras. Não são para os dispositivos locais. Isso, exatamente. Isso. E nos dispositivos locais, ele só tem a regra de que ele não deixa nenhum endereço privado, não deixa nenhum endereço público. Se eu na minha rede colocar um endereço público na minha rede local, tentar configurar e tentar conectar com a internet, eu não vou conseguir de forma alguma. Quer ver um exemplo claro? Todo mundo conhece um endereço chamado de Apipa, não conhece? Ele está até aqui, ó. 169.254. Todo mundo já viu isso, já viu? Já, sim. Já, né? É comum, isso é muito comum que a gente veja, correto? Agora, por que esse endereço IP 169.254? Esse endereço é usado pela Microsoft, gente, para poder você conseguir criar uma rede local sem acesso à internet. Por que isso? Nos primórdios, né, dos computadores para acessar a internet, nem todo mundo conseguia acessar a internet, mas você podia, por exemplo, configurar uma impressora na rede. Então, assim, o que achava? A internet era luxo, tá? Mas eu posso, por exemplo, configurar minha rede sem ter conhecimento. Nós tínhamos o problema do conhecimento também, né? Nem todo mundo conhecia o que é configurar um servidor de DHCP, né? Hoje é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer dispositivozinho vem com servidor de DHCP pronto, né? Um serviço pronto. Mas antigamente não era assim. Então a Microsoft comprou essa faixa, 169.254, tá? 169.254 é toda da Microsoft, pertence a ela. Para que isso? Para que você, mesmo sem conhecimento de rede, você plugue seus equipamentos a um hub, por exemplo, e todos eles consigam se conectar automaticamente, tá? Então, por isso que o Windows XP, o Windows 7, ele viu aquela coisa de configurar sua rede. Clique aqui para configurar sua rede, ele configurava automaticamente, sem a necessidade de um servidor de DHCP. Só que tem um problema. O nome dele é o Apipa, né, conhecido como endereçamento privado automático, tá? Só que ele está dentro de uma faixa em que nenhum equipamento que tenha NAT faça acesso à internet por ele. Entenderam? Então, se eu tiver o meu wireless router e eu botar um endereço IP de rede local, que com certeza ele não vai aceitar, se eu botar 169.254 nele e configurar todos os meus equipamentos com 169.254 e eu tiver com a internet funcional, o NAT não deixa esse endereço passar. Entenderam? Porque o NAT, tá? O NAT, para ele funcionar, ele precisa que siga a regra. Internamente, eu tenho que ter o endereço IP privado dentro da faixa 10, dentro de 172.16 a 172.31, ou de 192.168 até 192.168.255. Entenderam a situação? Isso é uma característica do IP versão 4. Tá claro? Então, esse 169.254 hoje não serve para nada, hoje, né? Não serve para nada. Tanto é que hoje é um termômetro para quem está fazendo sua rede. Pegou o 69. Então, quando o cara fala pegou o 69, merda. a rede não está funcionando. Tem alguma coisa, tem um problema aí. A Microsoft subiu esse endereço automático.
Observe que em qualquer computador que possua Linux, ele não pega endereço ou é 0 ou endereço IP privado. Linux, ou ele fica endereço 0, ou endereço IP privado. Ele não pega endereço a pipa, porque essa zorra é da Microsoft, pô. Certo? Então, computadores com Microsoft correm esse risco de pegar esse endereçamento IP. Então, a Microsoft achava assim, melhor ter um IP qualquer do que eu não ter nenhum. Era isso que eles achavam. Beleza? E até hoje é assim. Se não tiver um serviço de DHCP rodando na rede, qualquer equipamento Microsoft vai pegar o endereço IP chamado de APIPA. É uma regra, é uma lógica que roda nos computadores. Ok, gente? Aí, como eu disse, tem um outro endereço, o 127 já sabe, né? 127.0.0.0 até o 127.255 é o endereço também que é chamado de endereço de loopback. A gente faz testes. E tem o testnet, que é o endereço 9202, né? Que é utilizado para aula e tudo mais. Aí, dificilmente eu uso esse negócio. Quando eu uso mesmo a Vero, que é melhor, e isso aqui muita gente não sabe, mas o endereço /24. Outra coisa, o endereço IP de classe C, ele pode ser utilizado tanto com /16 como /24, viu? 192.168, ele é utilizado para ser, ele é criado para ser utilizado com /16. Porém, automaticamente, como pensou-se nessa RFC, é que quando alguém escolhe o endereço de classe C, a ideia é que ele escolha poucos computadores. Então, quando ele escolhe o endereço de classe C, a ideia é que ele tenha no máximo 254 computadores, tá? Então, por isso que ele é por padrão, quando você bota o endereço 92168, ele já bota lá a máscara /24, ok? Então, isso é fomentado e criado pela RFC, ok? Diferente do /8, que é o endereço 10, e do /16, que é o endereço 172, tá certo? Vamos lá. Então, aqui nós temos em 81, né? O IP versão 4, RFC 790, né? Que criaram as classes que eu estava falando com vocês. Nós temos aqui de endereço 0 ao 127, né? Que aqui nós temos, ó. Na verdade, tem um detalhe aqui que é importante que a gente entenda. Como é que os computadores entendem que o endereço pertence a uma classe? A gente chama de classes de binário superior. Qual é o binário superior dessa classe A? O binário superior é 00, ok? Então, os primeiros dois binários, eles sendo 0, né, no caso desse octeto aqui, ó, se ele for 0, os dois primeiros, será sempre endereço de classe A, tá? Então, os dois primeiros zeros da frente, ou seja, o binário o primeiro zero da frente o primeiro binário for 0 na frente, ele vai ser sempre de classe A, tá certo? O primeiro binário for 0 é classe A. Nesse caso aí, ele vai ser de 1 até 127, como vocês podem ver aqui o endereço IP que ele mostra, tá certo? Eu vou ter 16 milhões de endereços de host. Isso aqui, tratando-se de classe A. Classe B, o binário, primeiro binário de ordem primária, eu tenho que ter o primeiro binário ligado e o segundo desligado. Aí ele sabe que é o endereço de classe B. Ou seja, de 128 até 191, ele sabe que é endereço de classe B. Porque o primeiro binário vai estar ligado e o segundo sempre estará desligado. Tá certo? Classe A, o primeiro sempre estará desligado, o primeiro binário. Classe B, o primeiro sempre estará desligado e o segundo desligado. Tá certo? Eu tenho mais de 65 mil endereços de host. E no caso do classe C, eu tenho 254 endereços. Porém, a ordem binária é o primeiro e o segundo binário sempre ligados. Ou seja, se eu tenho o primeiro e o segundo binário, se eu for somar 128 mais 64, tem 192. Perceberam? O terceiro binário tem que estar desligado. Aí você soma até 223. Porque se o terceiro estiver ligado, ele vai ser 224. Beleza? 224 é classe D, que já é o multicast. Então tem essas coisinhas, tá, que às vezes cai numa prova de certificação, a pessoa não sabe. Se você observar, a ordem binária nesse negócio aqui, ele mostra aqui o 0, tá vendo? A ordem binária aqui é 0. E ele mostra um x aqui para dizer, tudo está desligado. Aí depois ele mostra aqui, ó, o primeiro binário é 1 e o segundo binário é 0. E aí no terceiro ele mostra que o primeiro e o segundo estão ligados e o terceiro está desligado. Isso é para entender que a ordem binária dele é assim. Ok? Então isso são detalhes, tá, que às vezes no dia a dia da gente não tem muita importância, né, de fato, tá, no dia a dia da gente não tem muita importância, mas aí uma hora você pega um negócio aí com caroço e não entende muito bem o que é,
e aí, sei lá, o cara criou uma regra da rede lá que o binário para se utilizar só pode ser em rede, tá? Que utilize diretamente endereço de multicast. E ele esqueceu de colocar essa regra de primeiro e segundo binário ligado e terceiro desligado. Isso é gente de programação. E acaba dando um tango no mango aí, daqui até que descubra-se o que é, quando for testar tudo, que o cara for buscar essa grande informação no livro mais procurado do planeta, que é o Google, aí ele vai ver, não, tá errado, isso aqui vai mudar, tá? Mas é só para a gente entender que existe esse tipo de configuração e entendimento. Tá? Lembrem-se que tem sempre endereço, tem sempre videozinho que a gente pode ver numa boa lá, tranquilo, para poder assistir essas coisinhas aí. Bom, gente, aqui é a parte do CIDR, né? CIDR. Né? Na época, o pessoal chamava de CIDR, né? O nome é CIDR mesmo. Foi quem permitiu aos provedores de serviço alocar endereço IP, né, versão 4, no limite de bit do prefixo. O que ele chama de limite de bit? Limite de bit é a quantidade de hosts que você pode ter naquela quantidade enorme de endereços, tá? Então, ele mostra aqui, limite de bit é de classe A, total de rede, eu tenho 128 redes de classe A, de fato, eu vou ter da rede 0 até a rede 128, tá? Então, ele mostra aqui que eu vou ter, 16.777.000 computadores, é muito grande. Classe B, eu vou ter ali 16 mil redes e 65 mil computadores. E de classe C, eu vou ter 2.097.000 redes e 254 computadores por rede. Então, eles entenderam que de classe C, esse endereço de classe C, todos eles, podem ser redes menores e utilizados para isso. Provedores adoram usar isso aqui, né? Então, por isso que o CIDR foi utilizado nos anos 90 para poder disseminar a internet para a gente, meros mortais. E aí ele mostra as empresas, né, que fazem essa atribuição de endereçamento IP, tanto do IPv4 quanto do IPv6, tá? Ele mostra a ARIN, né, mostra aí a PNIC, entre outras aí, a Frinic, né, Hype, né, são as empresas que trabalham para manter esses endereços nessas regiões, tá? Então aí nós temos esses órgãos que regulamentam essas coisas aí, gerenciam esses endereços. Bom, aqui é um testezinho para identificar que endereço é, que classe é, subnet é. Isso é bacana de fazer, tá? Vocês têm essa atividade para fazer, ela é muito boa. Aconselho a vocês a fazerem, tá? Pelo menos dá uma lidinha, que é bacana. E agora nós estamos entrando em PVCs, tá, gente? E PVCs eu mandei uma atividadezinha para vocês que eu costumo usar muito em sala de aula, tá? Eu mandei acho que foi não sei se foi um PowerPoint ou se foi um PDF, tá? Que pode ser feito no Path Tracer, né? Acho que foi um PowerPoint que eu mandei, né? Que você pode montar o cenário com IPv6, né? E aí vai funcionar direitinho, bonitinho, pô, é bacana aquele cenário. Mas vamos lá. IPv6 vezes IPv4, né? Nós temos aqui agora uma diferença muito grande. Tem um maior espaço de endereços IP, né? No caso ele tem 128 bits. No caso do IPv4 tem 32. 340, 1 decilhões de endereços. Eu não consigo mensurar o que é isso, tá? Se alguém conseguir, por favor, tente me mostrar. O pessoal diz que, o pessoal até da NIC-BR costuma dizer que nós temos um endereço IP versão 6 para cada grão de areia da praia que a gente tem no planeta, né? Então, quando falam dessa forma, para a gente poder mensurar, né, que ainda assim é muito abstrato, dá para se entender que são muitos endereços mesmo, tá? Com certeza soluciona as limitações de IP versão 4, né, que nesse caso nós utilizávamos IP versão 4 nas redes locais, multiplicando-se o mesmo endereço, não é isso? A gente pode dizer isso, né? Eu tenho um 92168 em minha casa, você tem um 92168 em sua casa, o fulano tem um 92168 na casa dele, e assim, nesse caso, todos conseguem o acesso, porém é de difícil resolução de algumas situações, né? Como, por exemplo, eu não sei se a Wagner assim, fez um curso recente de cyber, não sei se os demais já fizeram, mas eu fiz muita atividade de cyber nos cursos que eu fiz, em que tinha um consultor da Polícia Federal que estava explicando para a gente a dificuldade de encontrar pessoas através do endereço IP ou de um e-mail, né? E realmente a dificuldade é muito grande por conta do IP versão 4, né?
Vamos imaginar uma situação, todos aqui trabalham no sistema, né, a maioria sabe disso, e nós temos lá nosso servidor de DHCP, né, IPv4. Vamos imaginar que dentro de nossa instituição alguém esteja cometendo algum crime cibernético, sei lá, seja roubo, ou ameaça, ou chantagem, tá? Ou até pedofilia, ok? E aí alguém faça uma denúncia disso e aí vai cair para uma linha de investigação, tá? Quais são as provas que a pessoa tem? Pode ser um e-mail, que você pode ver a original lá, que ele vai mostrar a você o endereço IP do servidor que você estava conectado na internet, né? Esse servidor de e-mail, ele vai ter quem é o seu provedor, tá? E vai ter sua localização global de onde você está, tratando-se de uma pessoa que não usou um aplicativo tipo Tor, tá? Para poder mascarar onde ele está no planeta. Mas vamos imaginar que seja uma pessoa que não tem esse conhecimento. E ele chegou, mandou esse e-mail, até de um e-mail anônimo qualquer, mas naquele momento que ele estava logado, os provedores de serviço têm o endereço IP do seu NAT, né, do seu equipamento que estava registrado naquele momento. Então a Polícia Federal pede uma ajuda judicial, no caso solicita, né, para que aquela empresa de telefonia forneça a ele dados de que endereço IP era ou até qual o número de telefone. A gente estava falando sobre instituição que trabalha, por exemplo, Senai, vamos imaginar assim. O cara vai e descobre, tá, BR Digital, beleza, encontrei BR Digital. O cara, ótimo, beleza, já sabemos por onde pegar. Onde é que tá, quem é que estava logado nesse endereço nesse momento? Aí ele vai descobrir que era o Senai de Deseiros. Ó, o Senai de Deseiros está aí, o cara está lá no Senai de Deseiros, o cara que fez isso está lá. Beleza. Eles vão pedir, vai fazer uma ação, né, para poder chegar até o Senai de Deseiros, para poder chegar no nosso departamento e solicitar para saber quem estava logado, né, naquele local. Poxa, aí você vai ficar assim, Zorra, como é que eu vou saber agora se o cara só tem o endereço IP do meu NAT que chegou aqui, né, o endereço de minha conexão com a internet, que chegou aqui na unidade, mas eu tenho um parque tecnológico de 480 computadores só dos laboratórios. Zorra, como é que eu descubro isso? Você sabe que em auditoria você pode encontrar registros do que os computadores estavam acessando naquela data, naquele horário, né? Fazendo auditoria nos servidores. Né? Nesse caso aí, na auditoria vai ser diretamente no Sonic, né? Que é o nosso firewall lá. E ele vai ter na auditoria dele registrado lá quais computadores estavam conectados e fazendo o que na internet. Né? Fazendo o que como? Em que site estava logado, tá? Naquele momento, e o que estava transmitindo, né? Nesse caso, o que a gente chama de não repúdio, né? Ele fica marcado, registrado nisso nele lá. E aí consegue se descobrir, vamos dizer, descobrimos que o endereço IP é o endereço 192, 168, 100 alguma coisa, ó, endereço de laboratório. Ok. No nosso servidor, vamos descobrir, através desse endereço IP, qual é a máquina. Né? Beleza, vamos descobrir. Ó, é a máquina do laboratório 3. Descobrimos. É uma máquina do laboratório 3, que nesse caso descobrimos que é a máquina do professor. Pronto. Beleza, o cara já tem uma ideia, mas veja uma dificuldade para se localizar o endereço IP versão 4. Né? Você vai chegar até o endereço privado, vai descobrir que era uma máquina de computador, do professor. Aí você vai descobrir quem era o professor que estava naquela máquina, naquele dia, naquele horário, trabalhando nele, para poder descobrir quem é a pessoa. Tem como descobrir? Tem, beleza. Mas é um trabalho muito grande. Daqui que você faz essa auditoria toda, que você localize tudo isso, você perde muito tempo, o cara pode até sumir no mundo quando descobrir que teve até polícia procurando, né? O IPv6 tem uma diferença. Cada computador terá o seu endereço individual, né? Então a gente acaba com essas coisas de dificuldade até de buscar quem estava usando aquilo. Beleza? Vocês conseguiram entender, gente? Eu fui muito abstrato como eu estava explicando, não? Como é que é aí? Entenderam mais ou menos a situação? Como é que é a diferença do IPv4 por ser até nisso, para administrar e gerenciar? Ou seria por isso que ele tem o link local e o global?
feito por isso mesmo. O link local é para você saber a máquina dentro da sua rede local, e o link global é aquele que vai para a internet, né? Exatamente. Eu queria que você explicasse isso aí, que eu entendi, mas não entendi 100%. Entendi, mas não entendi 100%. O link local, só para a gente ter ideia, é uma mistura do seu endereço MAC com o endereço IP versão 6, entendeu? Que é para você fazer parte da sua rede local. Quando você sai para a internet, isso é global. Ok? Então, isso não é complicado de entender, não. É só você realmente dar um IP config, você vai ver lá que vai mostrar um endereço IP versão 6. E se você for associar com o seu Mac, você vai ver que ele tem partes do Mac nele. Porque eu entendi que o global é o que sai para a internet, né? Que é como se fosse o NAT, e o link local realmente é o que você está dentro de sua rede. Exatamente, você entendeu corretamente. É isso, mas só que assim, na hora, no site, ele fala assim, quando você vai colocar o IP global, ele automaticamente já associa o link local. Exato. É isso? Exatamente. Agora, assim, pronto, mas tem aquela questão do DHCP, que você pode colocar DHCP ou você não pode colocar DHCP, mas você pode botar tanto pro local não, você só bota só pro global, não é isso? Global, Só mas, global. Isso. Só que, na verdade, o IPv6 ele é tão versátil que você não precisa nem de um servidor de DHCP para isso. Olha que coisa. Não, você não precisa só das mensagens, né? Eu sei se o nome. Exatamente isso, né? Você vê como facilita, né, a vida da gente e, na verdade, facilita também as auditorias e a captura de criminosos, né? Na verdade, isso tem que realmente ficar... Isso tem que ficar claro para as pessoas que trabalham nessa área, né? Isso tem que ficar claro. Eu lembrei desse caso aqui, até porque teve um problema na época que eu estava dando aula no Senai e tinha um delegado da minha turma que ele expôs isso na turma, né? Ele estava fazendo um curso técnico de redes, imagine o cara, está fazendo um curso técnico de rede para entender de rede, entender um pouco de rede, porque caiu no colo dele a delegacia de crimes cibernéticos, entendeu? E ele ficava à mercê do cara que era especialista dele, que na verdade era um tecnólogo que saiu da faculdade, né, e passou no concurso público e estava lá com ele, mas o cara não tinha os paranauê, né, velho? O cara estava lá também tentando aprender isso aí, né? Então você vê como tem gente, às vezes, que precisa entender para poder fazer as coisas. Ele foi para lá para fazer isso, que o cara, ele estava se passando por um aviador, né? Ele foi preso no Shopping Guatemi, época era Shopping Guatemi ainda. Ele foi preso no estacionamento do Shopping Guatemi. Ele se passava por aviador, né? E na verdade o cara era só um pilantra mesmo. Até a foto dele era de outra pessoa. E ele ficava chantageando as mulheres, né? Porque aquele glamour de aviador, né? E tudo mais. As meninas faziam foto para ele, nudes e tudo mais. Ele ficava chantageando eles aí, as meninas, né? E aí uma delas foi lá e fez uma denúncia e conseguiram pegar o cara lá dentro do shopping. Passou até na TV esse negócio aí, cara. E ele queria entender como fazer isso, pô. Queria entender como localizar, como saber onde está o endereço IP. Então, um cara que estava engajado em aprender a coisa, né? Por isso que é importante entender essa parte de rede, principalmente a gente que trabalha com TI, né? Ok, galera? Então, o que é que o PVC ficou assim melhor para a gente, né? Aumento considerável de população na internet, né? Nesse caso aí, a menor utilização de IPv4, né? A depressão dela, problemas com NAT resolvidos, né? E internet das coisas. Né? Todas as coisas possuem internet, né? Hoje nós temos de relógio a geladeira conectada com a internet, né? Então a gente tem que entender que esses equipamentos hoje, né, eles são atualizados e são localizados e facilitam a vida das pessoas por conta da internet das coisas e por conta do IPv6, tá? Mas vamos lá. A coexistência entre eles existe a pilha dupla, tunelamento e a tradução. Né? Então, nós temos a pilha dupla, que trabalha com os dispositivos com endereço IP versão 4 e IP versão 6 ao mesmo tempo. Tá? Pode ter o IPv4 de um lado com o IPv6, do outro lado o IPv4 com o IPv6 que se comunica, é chamado de pilha dupla. Tá? Existe o tunelamento, né, que é o encapsulamento, né, do pacote IP versão 4 dentro do IP versão 4, ou IPv6 dentro do IP versão 4. Né? Isso é muito comum, no início era muito comum ter esse tunelamento. Tá? E tem o NAT64, né? Que os dispositivos habilitados para IPv6, né, se comuniquem com os dispositivos de IPv4. Então, isso... Oi? Não, só um adendo aqui, é porque agora eu entendi, porque esse tunelamento na apostila estava dizendo, onde tem rede somente IPv4, a gente tem rede somente IPv6.
Eu tava querendo entender onde é que tá esse tunelamento aí. Eu falei, se tá tudo em IPv6, por que tá tunelamento e tem que navegar por IPv4? Mas no seu aí tá dizendo, rede somente IPv4. Exato. Mas no módulo tá rede somente IPv6. Eu fiquei sem entender isso aí. Eu falei, não, deve ter uma coisa errada aqui. Não sei se vocês lembram, mas do início do curso disse a vocês assim, existem coisas nos módulos, como eles são traduzidos por um português de Portugal, da Fundação Bradesco, pode ser que venha alguma coisa errada. E às vezes vem. E eu não sei se essa tradução ela é feita diretamente mesmo por pessoas ou utiliza algum tipo de aplicativo, tá? Então pode ser que tenha algum erro de tradução em algum momento. Mas não foi da introdução, Paulo. Esse desenho que tem do tunelamento aí, tem o túnel, tá vendo aí o seu como tá aí? Túnel, tem a nuvem, né? Rede somente IPv4. No da gente, tá esse mesmo desenho, só que tem rede somente IPv6. Não, entendeu? Tá errado. É isso, eu fiquei querendo entender isso aí. Como é que vai tunelar se tá IPv6? Passa logo direto. Não, exato, não. Rede somente IPv4. Aí existe esse tunelamento do pacote IPv6 encapsulado dentro de um pacote IPv4, tá? Por quê? Porque aí, na verdade, nós estamos começando a fazer com que as coisas se comuniquem, né? Porque você imagina, de uma hora para outra, não vai usar IPv4 mais. Zorra, a gente ia perder a internet, ia perder tudo. Porque nem tudo consegue trabalhar dessa forma. Então, o mais comum que a gente utilizava era a pilha dupla. Até hoje utiliza-se muito, tá? Nossos computadores trabalham com pilha dupla o tempo inteiro, tá certo? E existe tunelamento que a gente cria muito de uma empresa para outra. A gente, quando contrata algum link, o cara já tem IPv6, mas a gente vai ter que fazer um tunelamento IPv4 para poder passar o IPv6, tá certo? E a tradução, né? Nesse caso aí permite, nesse caso, o dispositivo habilitado do IPv6 se comunica com o dispositivo IPv4. É outra coisa muito comum. Esse aqui é o mais comum que a gente utiliza até hoje, tá? Esse aqui é utilizado até hoje por todos os dispositivos, a maioria dos dispositivos, dentro de nossa rede aqui no Brasil. Tem lugares que já não tem mais IPv4 utilizando, né? E os países de primeiro mundo já não utilizam mais isso assim. Mas vamos lá. Beleza. Representação de IPv6. Gente, lembrem-se que um caractere hexadecimal equivale a 4 binários, tá certo? Lembre-se sempre disso. Então, o IPv6 ele é composto por hexadecimal, tá certo? Então, lembrar que cada um desses caracteres equivalem a 4 bits. Ou seja, o menor número dele é 0, o segundo número é 1, não é isso? Então, ele pode ir até o número 15. Como é que é o número 15, cada um desse aqui? Ele chegando até F, não é isso? Então, lembrar que os binários, eles podem ser 0, aqui ele vai mudando, ó, tudo 0, aqui tá 15, ó, aqui tá tudo 0, aqui tá 15. Então, entendeu? F, F, F é isso aqui. Então, na verdade, para ele mostrar isso de forma clara para a gente, é mais fácil a gente enxergar o hexadecimal, tá? Do que a gente enxergar o número claro dele. Senão os valores seriam gigantescos, a gente não conseguiria digitar ou até lembrar. Tanto é que tem umas regras no IPv6, que é suprimir os zeros, né? Que é para a gente entender também como funciona isso, tá? Então, assim, lembrar sempre que o hexadecimal, o IPv6 é representado por hexadecimal, lembrando que cada caractere de um hexadecimal, tá, equivalem a 4 binários. Nunca esqueçam disso. E aí ele mostra o formato preferencial da representação IPv6, né? E ele mostra algumas pilhas aqui interessantes, né? O FE80, a gente utiliza muito esse endereço 201, 2001, ODB8, aí são endereços que a gente pode utilizar em nossas redes de forma preferencial. E a gente vai ver agora quais são as mais utilizadas para isso. E ele mostra, suprimir zeros, então, aqui, isso aqui para suprimir tá bacana, tá vendo? Isso aqui suprime-se com 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, 0, 2 pontos, né? A gente vai ver como é que faz isso aí. Aqui, pronto. Omitindo os zeros da esquerda. Você pode omitir todos os zeros da esquerda, né? Aqui ele mostra o preferencial, ó, o endereço completo, e você fala, porra, é zero pra cacete, né? Mas aí você percebe que você pode suprimir. Suprimir de que forma? Qualquer zero à esquerda, tá? Que comece, né, o caractere, você pode apagar com ele. Então aqui, ó, 2000, aqui eu não posso suprimir 0, porque tem um caractere anterior. Aqui eu posso suprimir o 0, suprimir o 1. Aqui eu tenho 4 zeros em sequência, que eu faço, suprimo 3. Aqui eu tenho mais 4, suprimo 3. E aí você pode suprimir, tranquilo. E do 0 200 você pode tirar o 0. Ele entende que o 0 à esquerda pode ser apagado.
Outra forma, ele mostra aqui também o zero à esquerda, depois ele mostra 3 zeros, você vê que ele apagou os zeros, tá vendo? Deixou só o A. Então entende-se que à esquerda dele tem 3 zeros. Aqui eu não posso apagar nada, lembre-se que tem um caractere na frente, né? Esse daqui eu posso apagar e deixar um zero, aqui eu posso apagar e deixar um zero, aqui eu posso apagar e deixar um zero. E tem essa forma aqui, né? Todos os zeros à esquerda vai ficar um zero só, né? Apagou todos os zeros. Tudo zero, eu boto tudo assim dessa forma. Então eu posso suprimir sem problema dentro de qualquer X-Stator dessa forma, tá? Suprimir zeros assim. Lembrar, né, que algumas avaliações da Cisco, ele bota umas pegadinhas aí, você tem que se ligar nisso, tá? Infelizmente, eu não sou um cara que gosta de pegadinha, negócio de prova, não. Mas tem gente que faz prova com pegadinha, e a Cisco às vezes faz umas, viu? Vamos nessa. Vamos lá. Regra 2. Omitir segmento que vale em zero. Então, aqui nesse caso, é 2 pontos duplos. Isso aqui equivale a um conjunto de zeros, né, gente? Então, aqui ele mostra um exemplo. Aqui ele mostra um zero suprimido, alguns zeros. Depois ele mostra aqui compactado, ó. Como foi que ele compactou isso aqui? Ele pegou, ó, os zeros, deixou 2 pontos. E aí tem uma regra, né? Ele viu aqui é 0, 0, beleza. Aí depois ele mostra compactado. Ou ele pode ser dessa forma. Tá vendo? Suprimir aqui, ó, de 100 até o D. Veja que esses dois caras aqui sumiram. Que tinham 2 carreiras de zero. Lembrando que ou eu posso fazer 2 carreiras de zero assim, de um lado, ou assim do outro. Os dois sempre nunca, né? Apenas um pode ser usado, tá vendo? Eu não posso usar isso aqui 2 vezes. Então tem prova da Cisco que cai essa pegadinha. Mostra aqui, por exemplo, 2001, DB8, 2 pontos, 2 pontos. Aí mostra ali, ABDC, 2 pontos, 2 pontos, 100. Esse endereço IP pertence a que rede, coisa e tal. Aí bota assim, bote em qual máquina é. Tá errado esse endereço. Por quê? Porque ele tem 2 sequências compactadas e não podem existir 2. Só pode existir uma sequência no endereço. Beleza, gente? Isso é regra. Entenderam essa regra aí? Lembre-se, ó. E não sabia, descobri agora. Tá vendo? Ó, regra. 2 pontos duplos pode substituir apenas uma sequência contígua, tá? Não pode ter. Se tiver, tá errado. Aí você tem que colocar, tem que ser sempre assim, ó, e os zeros aqui, ou assim e os zeros aqui. Beleza? Se liguem. Vamos nessa. Omitir todos os segmentos zero, né? Ele mostra aqui todos os segmentos zeros omitidos, né? Veja aqui, ó. Não posso omitir aqui, mas se os segmentos daqui forem todos zeros, observe, todos zeros, não tiver nada aqui no meio. Né? Que aqui são zeros contínuos. Aqui são zeros contíguos. Por que contíguo? Porque ele tem uma sequência, depois ele tem uma numeração diferente, tá vendo? Por exemplo, se eu não tivesse essa numeração aqui, tivesse 000 e aqui 000, aqui seria todos 2 pontos, acabou. Tá? Então aqui sumiria esse negócio aqui, ficaria só 2 pontos aqui, ó. Estaria 2001, DB8, 2 pontos, 100. Estaria dessa forma, tá certo? Mas nesse caso aqui é contíguo. Quando for contínuo, eu posso fazer, como tá aqui, ó. Ok? Aí como tá aqui, essa é a regra que tem aqui, é tudo 0, 2 pontos, acabou. Beleza? Ok, pessoal? É como o 127, né? 127 é 1 ali para ele, já foi, né? No caso, não estou transformando de binário para hexadecimal. Endereço IP local, tá, gente? Vamos nessa. Olha aqui, outras coisas que tem que entender. 3 tipos de operações de endereço do IP, né? Nós temos o unicast, que continua sendo a mesma coisa, tá? Nós temos o endereço multicast, que continua sendo a mesma coisa, porém nós temos um endereço chamado de ncast. Nesse caso, o ncast substitui o broadcast. Nesse caso aqui, é qualquer. Tá? Qualquer endereço. Nesse caso aqui, é quando qualquer endereço pode se comunicar, certo? Qualquer endereço PVC do unicast possa ter atribuído a vários dispositivos. Então, ele pode colocar qualquer um. Então, aqui você tem 2001, DBB, ACAD 1, 10. Aí ele vem 20, né? Aqui ele vem ACAD 1, 8, né? ACAD 1, 9, né? E ele mostra aqui alguns endereços. Isso aqui é endereço IP de origem, né? Isso aqui você pode ser configurado até manualmente, né? Nesse caso é configurado manual, para você fazer a configuração desses equipamentos e eles se comunicarem. Então, nós temos endereço de unicast, multicast e de ncast.
Unicast, um único endereço IPv6 de origem. Multicast, o endereço IPv6 multicast é utilizado para enviar um único pacote IPv6 para vários destinos, tá? Vários destinos não quer dizer todos, tá? E nesse caso, um único endereço IPv6 Unicast, Ncast, é para qualquer endereço IPv6 Unicast, que pode ser atribuído a vários dispositivos, certo? Nesse caso, um manda para todos aí, cada um pega um endereço. É igual ao broadcast, faz o mesmo trabalho. Comprimento IPv6, né? Nesse caso aqui nós já sabemos que nós temos ali, no caso de nossas redes locais, nós temos o comprimento do prefixo, pode variar de 0 a 128, tá? Então nós temos um comprimento de IPv6 típico, a maioria das LANs é 64, né? Então a maioria das LANs utilizam metade para prefixo e metade para identificar a rede, né? E a interface do computador. Então nesse caso aqui, ó, identifica-se ele aqui de um lado e do outro o endereço da rede. Se tiver um aqui, identifica um computador já, tá certo? Esse A aqui no meio, né? Então nós temos aqui, ó, daqui para cá identifica uma coisa, daqui para cá identifica a outra. Nesse caso aqui, né, gente? Metade para um lado, metade para o outro. Então aqui eu tenho 16 de cada lado, 64 bits. Aí, aquela coisa do Unicast global. Endereços que são roteados da internet globalmente exclusivos. Nós temos aqui, ó. Tá? Então, esses caras aqui são os endereços utilizados para a internet. São chamados de Unicast global. Tá? Nós temos um link local, que são endereços locais usados para comunicação entre dispositivos da mesma rede. Nesse caso, né, eles são limitados a um único link, né? Aí nós temos nosso endereço IP. V6, nesse caso aí do link local, ele vai ser metade do endereço MAC da gente e metade do endereço atribuído. Tá? E o nick local são utilizados para endereçamento local dentro do site ou entre números limitados de sites. Nesse caso aqui, o nick local é como se fosse um multicast para fazer esse trabalho. Tá? Então aqui o local exclusivo, ele mostra aqui, ó, como é que ele é. Tá? FC00/7, FD, FF, né? E ele mostra alguns endereços aqui. O loopback local 1/28, 128, ele mostra aqui endereço não especificado 00/20, que ele está usando metade do quase o comprimento total da sua rede, né? Então vamos lá. Bom, endereço Unicast locais link IPv6. Nesse caso, ele mostra que o link local, né, permite que o dispositivo use o mesmo link para se comunicar somente com outros dispositivos ativados para IPv6. Né? São criados, mesmo se o dispositivo não tiver recebido endereço IPv6 de Unicast global. São na faixa FE80. Olha aqui. Muito bem. Faltou o I. Ok. Aí eu voltei aqui. Tal, FIEB, coisa e tal. Mídia, Realtek, ele mostra o endereço físico. Aí ele vem aqui e me mostra mídia de acesso. Dual Band Wireless, mostra aqui o endereço IP. Cadê? Cadê meu IP? Aí. Endereço físico DHCP. Rapaz, suprimiu o endereço IPv6 aqui? Eu não estou usando, não. Que geralmente ele mostra o IPv6, ele mostra uma parte FE80, coisa e tal, aqui não está mostrando. Endereço físico, sim. Nesse caso aqui não tem, não. Só tem IPv6 rodando, IPv4 rodando. O IPv6 está desabilitado. Vamos lá. Ele mostra aqui esse FE80, geralmente, tá, gente? Então, se chegar em algum dispositivo depois de um IP config/O, ele vai mostrar um IP versão 6 se estiver habilitado para trabalhar com ele. Tá? Bom. Então, ele mostra ali o endereço de link do roteador usado como gateway, né? Ele sempre vai pegar esses endereços assim. Então, ele vai ter o endereço FE80, né? Só que esses endereços aqui, né, eles são associados sempre à máscara, ao MAC do seu computador, tá?
os endereços são linkados com o MAC. Então, ele vai ter CFE80 e vai ter uma outra parte dele que vai ser uma parte que identifica o MAC do seu computador. Certo? A estrutura do endereço que ele mostra aqui para a versão 6, né, do Unicast. Ele mostra aqui, né, que nesse momento, os endereços Unicast globais, os primeiros 3 bits, o 001 ou 2000, 2 pontos, né, barra 3, sendo atribuídos. Então, ele mostra aqui, ó, o 001, que esse cara ele mostra aqui, tá no início, tá? Sempre vai estar esse prefixo criado aqui, ó. Sempre será esse carinha aqui. Então, quando a gente vê isso aqui de forma decimal, ele vai estar 2, né? Entenderam? Ele vai mostrar um 2 aqui. Compactado, ele vai mostrar dessa forma. Prefixo de roteamento global, normalmente a barra 48 é atribuído pelo provedor. A gente não vai precisar mexer em nada disso, tá, gente? Isso é automático, tá? E ele mostra o ID da rede, né, da sub-rede dele aqui também, e mostra a interface do ID. Isso aí é tudo atribuído automaticamente, a gente não precisa mexer em nada disso. Tá? Porque até para você ficar mexendo nisso em sua rede, se você fosse atribuir, ia dar muito trabalho. Né? Então isso vem pré-configurado. Isso aqui é uma saída no roteador, né, gente? Nesse caso aqui, ele está mostrando aqui PVCs address, né, o comando, né? E aí você vai atribuir isso automaticamente, não, no caso aqui vai atribuir manualmente, o 2001 ao DBC, né, ao DBC, ao DB8, a CAD, nesse caso aqui, para você atribuir esse endereço. Então você pode fazer isso aqui, tá? Colocar o seu comando para poder criar essa comunicação, para poder fazer essa rede funcionar. Tem uma atividade bacana dentro dessa atividade aqui, desse módulo que vocês podem fazer. E até para vocês compreenderem melhor, a melhor forma é praticando, tá, gente? Paulo? E a configuração de rosto. Oi? Se você puder voltar a isso, o que significa esse clock rate 5600? Onde é que você está vendo isso aqui? Ah, não, pronto, beleza. Ó, os roteadores, é porque a gente não fez comunicação entre roteadores ainda. Mas os roteadores, quando você está usando uma porta serial, você tem que criar de um lado um clock rate para ele ditar a frequência de comunicação de uma ponta de roteador para outro. Um lado, eles são assíncronos, tá? E quando você cria uma sincronia, o lado que for DCE vai ouvir o lado DTE. Todo roteador, tá? Roteador vem da Cisco, ele tem uma interface chamada de DTE e uma interface chamada de DCE. A interface DTE dita o ritmo da frequência dos clocks de rede, tá certo? Então, a comunicação serial, eu tenho que configurar o clock rate. Nesse caso aqui, ele está dando aqui 56 mil bits por segundo, tá certo? É o clock rate dele. Tá? Então, o clock rate, na verdade, é uma sincronia de dados de uma ponta do roteador para o outro. Quando você configurar um roteador como o DTE e no outro você disser que ele é o DCE, o DCE vai ficar aguardando o ritmo do DTE. Aí, então, quando o DTE mandar a comunicação, o DCE entende e linka. Se você comunicar 2 DTEs um de um lado e do outro, eles não vão se comunicar, porque um não vai ouvir o outro, tá certo? Então, um roteador sempre vai ter que estar com um clock rate ativo. Sempre vai precisar em portas seriais. Tá certo? Falando-se de portas seriais, tá? Em portas Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, não precisa. Porta serial, sim, precisa de um clock rate, que seria a frequência de bits que passam pela interface. Mas foi boa pergunta, a gente vai falar sobre isso ainda, tá certo? Bom, aqui ele mostra meio a configuração, né, dele no equipamento. Né? Você vai chegar lá na parte do equipamento e colocar o endereço que você quer para fazer a atribuição nesse caso aí. Nesse caso, tratando-se de um endereçamento que está fazendo em uma máquina para poder fazer essa comunicação com esse roteador, tá certo? Então ele mostra aqui como é que se trabalha com esse endereço stateless, né? Que é configuração automática de endereço, né? Que o stateless quer dizer isso. SLAC, né? SLAAC, que ele faz essa configuração automática. Quando você bota lá, usar configuração tal, né? Obter automaticamente, clicou aqui, ele já bota. Se você quiser manual, você vai ter que clicar e digitar aqui. Ele bota sempre uma máscara de subrede barra 64, que quer dizer que metade disso aqui, né? Metade desse comprimento vai identificar a rede e metade do comprimento identifica o host. Aí ele vai botar ali qual é o endereço que você quer. A configuração dinâmica novamente, né? Configuração automática de endereço stateless.
Ele mostra aqui a opção, né? Aí ele vai mostrar, ele vai ter o endereço, mas vai precisar de um prefixo, né? E nesse caso aí, um vai comunicar com o outro e vai informar que eu sou o gateway, mas preciso de um prefixo para poder sair para a rede, né? E ele vai precisar desse endereço aí. Nesse caso, o ICMP versão 6, né? Nós conhecemos só o ICMP, né? Mas nós temos o ICMP versão 6 também, que é o ping, né? Que trabalha por IP versão 6, tá, gente? Então, cada um deles tem essa informação, né, de saída para o gateway padrão, né, precisa de saber qual é o prefixo para poder se comunicar com a rede. Mas isso tudo feito automaticamente, como o nome já diz, tá, gente? Configuração automática do endereço stateless. Aí continua com a configuração, tá, gente? Ele mostra aqui como é que bota esse roteador de anúncio, né? A gente vai saber como é que configura esses roteadores. Não é no momento, isso aqui é só um exemplo, né, de como é que ele faz isso, né, o endereço IP global e o unicast, como é que ele atribui isso à tabela. Então, nesse caso, a gente vai fazer a configuração. Tem uma atividade para vocês fazerem aí, mas ainda não é a configuração direta que a gente vai fazer nesse curso ainda, tá? Esse curso é mais para frente. Isso aqui é só para entendimento. Aqui o processo do EUI64. Isso aqui que é aquela parte que eu falei com vocês, do endereço IP, né, versão 6, que fica metade que do endereço dele representa sua placa de rede e metade identificador do dispositivo, tá? Então esse FC 9947, né, tá vendo aí? Ele vai mudar esse FC para FE, tá? Ele sempre vai modificar isso. Esse caractere ele muda para poder identificar que é o endereço de um equipamento. Então, na verdade, ele vai pegar aqui os 24 bits, né, do MAC do cliente, mas o 7º bit, né, o bit universal, ele é invertido. Tá? Nesse caso, ele inverteu esse aqui, para que ele que era um endereço 0 transformou em 1, tá? Ele identifica isso aí para você saber que este endereço MAC está atribuindo ao endereço que vai ser gerado aleatoriamente, tá? E automático isso, tá? A gente não mexe em processo nenhum. Isso é criado automaticamente toda vez que você utilizar o endereço IP versão 6. Então, a ID de sua interface fica bem mais clara de ser localizada no endereço IP versão 6, está tratando-se disso. Ele mostra aqui o processo aleatoriamente de continuação, né? Ele mostra aqui o endereço, 2001, coisa e tal, lá, ele mostra aqui embaixo agora, FE80, tá? Isso aqui é o link local, né? Esse aqui é o endereço de sua placa de rede, tá? O endereço físico dela, associado ao seu endereço IP. Como é que eu sei que é associado ao meu endereço IP, Paulo? Olha aqui, o IP versão 6, global, tá aqui, ó, 2001, DBC, ACAD 1, tá certo? E aqui tá, ó, 50A5, 8A35, A5BB, tá vendo aqui? E aqui embaixo ele mostra a mesma coisa, gente, ó. 66 A5BB tá aqui, ó. 8A35 tá aqui, ó. 50A5 tá aqui. Só que aqui ele pegou sua placa de rede, tá, e atribuiu isso. Ele mostra que o seu gateway padrão é o FE81, que isso aqui vai saída para o seu roteador, tá? Então aqui não é um NAT, é uma só saída de gateway. E aqui ele está com os dois endereços locais, os dois endereços. Um que sai para a internet e um que utiliza dentro de sua rede. Ou dentro de sua rede, esse cara aqui, ó. Localmente ele utiliza esse, e para sair para a internet ele vai sair com esse. Isso aqui, esses dois aqui, são imutáveis, né, de seu endereço de host. Beleza? Aí ele mostra, né, os locais dinâmicos. Oi? Você pode voltar uns 2 slides aí, por favor? Tá ok? Não, mais um. Tá. Esse? Esse aí é o do link global, não é isso? Ele vai gerar Ele vai criar um link local. link local? Porque, na verdade, ele faz automaticamente tanto o endereço, a segunda parte, né, do endereço, né, Os dois ele faz automaticamente. Isso. Ele vai converter um binário que pertence ao fabricante da placa, tá? Por exemplo, o fabricante da placa de rede, ele tem metade do endereço dela. Ela é reservado para o fabricante, a outra metade é reservado para o dispositivo, ok? O que ele faz? Ele mantém o do dispositivo
pega o do fabricante e altera um binário e inverte. Ele inverte para se transformar em FE. Esse FE modificado é para que você saiba querer o endereço de link local. Ou seja, vai ser utilizado em sua rede local. Tá? Então, ele vai pegar sempre isso. Quando ele converter isso, ele vai pegar uma parte do seu endereço IP e vai jogar nessa parte do link local. Que é o que acontece geralmente é isso aqui, ó, FE80. Todos vão começar com FE80. Qualquer um que você pegar vai estar com FE80. Mas, daqui para cá, vai identificar quem é o seu computador por conta desse endereço global daqui de cima. Então, você tem dois endereços, um para se comunicar com sua rede local e o outro para sair para a internet. Tá? Esse aqui vai identificar seu dispositivo em sua rede, tá? Quando for para a internet. E esse aqui vai identificar seu computador na sua rede quando estiver comunicando com outro computador. É isso que acontece. Porque, se eu não me engano, lá na frente, quando ele tem... Só a gente vai falar ainda aí. Ele fala dos links locais também criados dinamicamente, que ele fica que no meio do endereço tem aquele FFFE. Exato. Todos são criados dinamicamente, a gente não mexe em nada. Você só vai mexer. Não, entendi. Eu só queria entender a diferença, tipo, por que ele está criando aí dessa forma que ele pega uma parte do Mac e a outra que ele cria lá no meio o FF e FE, que ele divide, né? Nos endereços. Agora eu queria saber, eu queria entender essa diferença, porque faz de uma forma, de um jeito, e outro jeito faz de outra forma, entendeu? Eu queria entender qual a diferença disso. É porque, na verdade, aqui é o seguinte, aqui ele está dando como exemplo, deixa eu botar uma tela só aqui, como eu disse a vocês, que a gente vai ver isso. Ele está dando como exemplo um roteador de anúncio, tá? Ele está dando como exemplo um anúncio de um roteador para um computador ou para uma rede. Então, ele cria esse EUI64. Diferente do nosso link local, que nós vamos ver lá na frente que você está falando. Entendeu? Então, nesse caso aqui, ele está dando um exemplo de como faz isso, tratando-se de uma rede que tem um roteador de anúncio. O roteador de anúncio, ele para linkar todos eles, ele vai utilizar o EUI para isso. Ele vai fazer esse parâmetro aqui em cima do endereço MAC. Do MAC de seu computador. Diferente do que ele mostra lá na frente, que é o FE80. Tá? O FE80, de fato, é nosso link local. A única diferença é essa. É porque nós ainda vamos fazer isso com práticas da nossa, da parte de roteadores com Cisco. Tá certo? Não é diretamente na máquina aqui, diretamente que ele está fazendo, não. Isso aqui é processo do roteador. Diferente do processo que vem lá na frente, que é computador. Tá. Então, um é no roteador e o outro é no computador. Isso. No roteador, ele diz aqui em cima, a mensagem são de roteador e de anúncio de roteador. Desculpa, tá certo, é isso mesmo. É porque realmente ele faz, quando ele tem essa mensagem, ele vai buscar do roteador e depois aí a parte você pode ter um servidor de HCP, que aí ele vai buscar o servidor de HCP. Perfeito, é isso aí. Então, o roteador de anúncio, né, ele vai utilizar esse tipo de artifício para fazer comunicação com todos. Já na parte que você está falando, que você chamou a atenção aí, tem um pouco para frente que ele mostra. Né? O link local dinâmico. Esse aqui que você está falando. Exato. Isso aqui é automático, ele faz também. Veja aquele aqui, os roteadores Cisco usam EUI para gerar ID de interface todos os endereços do link local. Tá? A desvantagem de usar endereço local vinculado dinamicamente é o ID de interface longa. Portanto, ele geralmente se configura estaticamente. Nesse caso de interface longa, a gente configura estaticamente. Mas nesse caso aqui, ele está automático. Tá? Nesse caso aqui, a gente colocou aqui um show IP, ele já só está mostrando a saída dele, tá, gente? E ele mostra aqui, ó, hardware, veja que ele mostra aqui, ó, a placa de rede, o MAC dela aqui é FC994775C3E0. Veja que ele mostra a mesma coisa aqui, ó. Ele só mudou aqui o FFFE, tá vendo aqui? Que ele mudou? Isso. Ó. Mas o FE99 tá aqui, ó, na frente. Mas o resto do endereço é igualzinho. Ele só atribui isso aí na interface. Ele adiciona um FFFE, tá vendo? É para poder complementar as portas. Nesse caso aqui. Então, nesse caso, a gente tem que botar manualmente. Mas isso não é difícil, não. A gente vai configurar tudo também. Bom, aqui ele mostra a configuração no link local, né? Ele mostra aqui, configura IPv6 da adresse, né? Tá fazendo a configuração dele aqui. Isso aqui é bom vocês fazerem, tá, gente?
pega o roteador de vocês e bota aí no patch 3, você vai poder fazer essas configurações, é bacana. Comandos de saída, lembrar que show IP, né? Show IP route, quando você bota show IP route, ele só vai mostrar saídas de IP versão 4, tá? Assim como o show IPv6, ele vai mostrar aqui a saída do show IPv6 route, ele vai mostrar somente a saída IPv6, tá? Aí ele mostra uma atividadezinha, essa aqui é bacana para vocês fazerem, ó. Tá pronta a atividade. Se vocês forem no capítulo, ela vai estar pronta lá para vocês fazerem, tá certo? Aqui ele mostra o endereço IP, né, nesse caso IPv6 multicast atribuído. Isso também é automático, dependendo do grupo dos aplicativos que foram instalados. Ele vai colocar sempre esse endereço IP aqui, FF02, tá? Que é o endereço de IP multicast. Isso aqui para a gente é bom para a gente identificar, tá, gente? Isso aí para a gente identificar. Quando você está dando verificando o que está saindo, quais são as interfaces, você vai ver lá que, meus endereços IP estão certos, né? Mas que endereço é esse aqui, FF02? Você já sabe que tem uma aplicação, tá? Que está rodando com todos os roteadores ali em multicast. Ou seja, alguns roteadores estão comunicando uns com os outros, né? Para poder disparar uma tabela ou uma coisa assim. A gente vai ver o que é tabela de roteadores também um pouco mais à frente, tá, gente? Termino dessas atividades que a gente está tendo agora nesse momento, que é só de entendimento de endereçamento IP. Endereço de multicast do nó solicitado, ele mostra aqui também como é que é, né? Mapeia para o endereço multicast de internet especial, permite o internet NIC, né? No caso a placa de rede, filtre o quadro no destino MAC. Na verdade, isso aqui é somente entendimento da solicitação do nó, né? Qual é o nó que está solicitando isso, quem é o equipamento está solicitando. Mas nesse caso, tratando-se de multicast. Então, esses equipamentos terão esse endereço IP aí. Tem também como verificar nessas atividades aqui, gente. Ó. Então, o ideal é o seguinte: fazer esses testes, tá? Isso aqui é tudo teste, tá, gente? O ideal é pegar a atividade que tem aí, para vocês verem aí, roteador, solicitação de roteador, quando tiver um roteador de anúncio. Nesse caso, a gente vai ver como é que isso vai ser configurado. Nesse caso, ele fala aqui também de protocolo, a gente não viu ainda esse protocolo, vamos ver na frente, tá? Nós temos um protocolo chamado de NDP, né? Que é o protocolo de descobrimento de vizinho, né? No caso, o roteador ele comunica um com o outro através disso, né? Que é chamado de vizinho. O roteador está rodando o mesmo iOS, né? O mesmo tipo de aplicação. Ele consegue entender o outro através disso, né? Que a gente chama de vizinhos. Ele só consegue saber como é que ele sai para a internet quando o vizinho informa para ele a tabela dele para onde está saindo, né? Então as tabelas são trocadas. A gente só vai ver isso realmente quando a gente começar a trabalhar com todas essas coisas dentro da parte de roteamento que fica um pouco mais à frente. Aí tem as atividades e o próximo módulo que a gente vai fazer em 2021, né? Que é o módulo que mostra realmente a aplicação do roteador e do switch com VLANs e tudo mais, né? Então fica muito bacana. Aí ele mostra o teste de pilha dos protocolos, né? Como eu disse aqui, IPv4, né? E aí tem o IPv1 ou IPv6, que é o 2.2.1, né? Que é o mesmo link lá. Teste de link local, conectividade remota, isso vocês podem fazer, isso é tudo teste, viu, gente? O traceroute, todo mundo conhece o traceroute de como fazer o tracer, né? Como é que te bota isso aí, para poder entender por que está parando em algum ponto, geralmente é um gargalo na nossa rede, a gente descobre logo o que é isso, né? Então é bacana a gente conhecer essas coisinhas e fazer essa atividade. Essa atividade aqui é fantástica, gente, ó, de IPv4 para IPv6. Pega essa atividade e tente fazer quando tiver um tempinho. Eu sei que tá todo mundo tarefado, mas o ideal é pegar essa atividade e fazer. Todas elas estão disponíveis, são diversas atividades, como vocês podem ver. Diversas atividades. Tá? Você vê que esse capítulo, de forma alguma, eu conseguiria falar dele com vocês em uma aula. Tá? Eu acho até que em 2 aulas é pouco. Tá? E isso aí deveria ser falado em pelo menos umas 3 aulas. Em sala de aula, geralmente, capítulo 7 e capítulo 8. Você viu que eu não consegui entrar no capítulo 8, né? Queria entrar no capítulo 8, hoje eu não consegui.
Capítulo 8. Eu vou tirar aqui da gente. Capítulo 8, as pessoas demoram bem mais de entender, tá, gente? Porque capítulo 8 fala diretamente de notação binária, né, de subrede, e aí o ideal seria que vocês realmente começassem a ler isso. Como eu falei com vocês, deixei todas as avaliações habilitadas, tá? Vou pegar as avaliações do 1 ao 6 e vou deixar também disponível, tá? Para quem não fez fazer, tá? Mas assim, gente, eu estou fazendo o possível aí para a gente poder realmente conseguir concluir, né, esse curso e vamos conseguir fazer ele aí para tudo dar certo, tá? Fica à vontade aí, Com quiser certeza, pô. tá? É muita luta, né? É muito trabalho que a gente tem todos os dias aí. Mas a gente vai conseguir, pô, concluir esse negócio aí, tá? Eu tentei fazer isso ano passado, né? Muitos aí participaram. Não consegui concluir, né? Não tive como fazer. Na verdade, não é porque o trabalho diminuiu dessa vez, não, tá? É por causa da insistência também de Gustavo, de Wagner, tá? E realmente eu estava devendo isso e a gente tem que concluir de qualquer forma, tá, gente? Então, beleza aí? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Paulo? Oi? São 13 capítulos, né? Não, são 11 capítulos. 11. De 1 ao 6, de 7 a 11. E depois uma prova final. A prova final, eu queria combinar um negócio, cara. Não sei se vai ter que ter muita gente no interior também, né? Eu queria combinar um local pra gente fazer um negócio bacana, né? A gente montar um cenário, aí vocês fazer a prova local, depois de fazer uma prova. Eu não sei se vai ter tempo para isso. É um negócio meio complicado. Mas eu vou pensar alguma coisa depois aí com o Wagner aí, com vocês até, que são mais envolvidos, viu? Vamos sim, vamos Tá? pensar. Pensando que eu quero fazer uma coisa que não fique só assim, tá, gente? A gente fazer um negócio melhor. O Guido está perguntando que a avaliação do módulo 8 vai ficar disponível até quando? Todas as avaliações que eu coloquei a partir de hoje vão ficar até 20 de janeiro, se eu não me engano. Todas estão habilitadas. Todas. Você vai habilitar até o dia 20, todas então. Todas estão habilitadas já. Se você entrar lá agora, você pode escolher a prova que você quer fazer. Do 7 ao 11. E eu vou habilitar de 1 ao 6 de novo para quem não fez. Beleza. Aí eu vou avisar no grupo. E a próxima live? Próxima live, dia 7 de janeiro, se Deus quiser. O Paulo, desculpa, eu não entendi direito. Você vai deixar pintado até quando? Até o dia 20 de janeiro. Ah, tá. Beleza. Show. Beleza, gente? Vamos lá. Hoje não é sexta, não. Pra mim é sexta hoje, que amanhã eu folgo, viu, gente? Graças a Deus. Que beleza. Vou folgar, tô com um bocado de hora na casa. O homem já mandou mensagem hoje dizendo assim: aí todo mundo que tiver com hora na casa, tire folga, viu? Paga logo essas horas. Então, vou pagar logo a minha. Né? E é isso, pessoal. Obrigado aí, viu? Beleza. Por aparecerem Boas aí. festas para quem eu não ver, para quem eu não falar. Daqui até lá. Bom Natal e feliz Ano Novo para vocês aí. Isso vamos aí. Avante. Valeu, Wagner. Vamos em frente. É isso aí, Wagner. Pessoal, um abraço a todos, viu? Obrigado. Beleza, valeu. Um abraço, galera. Até mais. Todos. Valeu. Pode entrar em contato no Zap. Sabe que eu demoro um pouco de responder às vezes, mas eu respondo. Tá bom? Tranquilo. Ok. Valeu, gente. Valeu. A todos, viu? Valeu. Boa noite. Abração. Um abraço, gente. Valeu, Paulo. Boa noite a todos. Valeu, gente. Boa noite. Valeu.